Vivemos em uma sociedade cercada por normas e regras para convivermos em harmonia. A todo momento, nos deparamos com textos normativos. Você sabe o que é um texto normativo? Como exemplos, temos os decretos, as leis, estatutos, regimentos, avisos de proibição, carta de reclamação, manifestos, abaixo-assinados, até as placas de trânsito, os semáforos, são normas, são regras normativas. Vamos entender melhor sobre a estrutura e a função destes textos nesta aula. Os textos normativos são aqueles que apresentam um conjunto de regras, normas e preceitos que rege a conduta social. Normativo refere-se ao estabelecimento de regras ou normas. Os textos normativos têm uma estrutura definida. Muitos desses textos pertencem ao universo jurídico. Portanto, apresentam um vocabulário técnico, o que dificulta a compreensão de quem não é familiarizado com esses tipos de textos. Eles são escritos na norma culta da língua portuguesa, obedecendo às normas gramaticais. Um texto normativo pode ter as seguintes partes: preâmbulo, título, capítulo, parágrafo, artigo e inciso. Interpretar um texto normativo não é o mesmo que interpretar um romance, uma revista ou um jornal. O primeiro passo para você compreender esse tipo de texto é ter conhecimento de sua estrutura. Esses textos não são escritos como uma redação comum. Observe esse trecho retirado do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. A primeira informação disponibilizada em uma lei é o número e a data dela. Lei número 8.069/1990, acompanhada da ementa. A ementa trata-se do resumo do que é tratado na lei. Ela fica no canto direito da página. Nas leis mais extensas, podem ser divididas em blocos de artigos denominados em títulos, capítulos, seções e subseções. É o caso do ECA. As normas são organizadas em artigos que normalmente se indica pela abreviatura ART. Artigos podem apresentar divisões em parágrafos, incisos e alíneas, quando necessário. Às vezes, usa-se o termo caput em textos jurídicos. Caput significa cabeça em latim. O caput indica a parte principal de um artigo para diferenciá-lo de parágrafo, inciso e alínea. Além do caput, as outras partes dos artigos são parágrafos, incisos e alíneas, que servem para tratar de aspectos específicos de um artigo em um texto normativo. Quando um artigo possui apenas um parágrafo, esse é identificado
por parágrafo único. Quando possui mais de um parágrafo, possui numeração ordinal, com esse símbolo aqui, que significa parágrafo. Parágrafo 1º, parágrafo 2º. Incisos de artigos são enumerados com algarismos romanos. Seja em algarismos romanos ou arábicos, eles vêm depois da temática e devem ser lidos como ordinais até o número 9 e do 10 em diante como cardinal. Capítulo 3º, artigo 10, parágrafo 3º. Alíneas são identificadas com letras minúsculas, às vezes em itálico. Alíneas A, B, C. Exemplo, artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3º, alínea B. Observe este exemplo de texto normativo que usa essa divisão. Artigo 18-A, presente no capítulo 2º, que trata do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, que encontra-se no título 2º. Título 2º dos Direitos Fundamentais, capítulo 2º do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade. Artigo 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. Como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los ou protegê-los. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se: inciso 1º. Castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou o adolescente que resulte em: alínea A, sofrimento físico ou alínea B, lesão. Inciso 2º. Tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente que: alínea A, humilhe ou alínea B, ameace gravemente ou alínea C, ridicularize. Aqui percebemos um vocabulário técnico, o uso da norma culta que dá seriedade ao texto e ao contexto que ele é empregado. Os textos normativos têm a função de estabelecer ordens, proibição, possibilidades e direitos. Este artigo apresenta a aplicação dos direitos dos jovens brasileiros, referente à liberdade, ao respeito e à dignidade no que se refere à criação e à educação. Observe que no texto é utilizada a expressão tem direito, que faz com que a sociedade espere que esse direito seja garantido e respeitado por todos. Para entendermos a ideia proibição e permissão, vamos observar um trecho de um regimento escolar. Observe que nestes textos quase sempre utiliza-se os verbos obrigar, permitir e proibir. Regimento escolar é um documento obrigatório que apresenta as regras do funcionamento da escola. Artigo 60.
É vedado ao aluno, ou seja, é proibido. Inciso 1º. Entrar em sala de aula ou dela sair sem permissão do professor. Inciso 2º. Sair do colégio em horário de aula sem o conhecimento do orientador educacional do ano ou da série. Inciso 3º. Ocupar-se durante as aulas com assuntos ou trabalhos não pertinentes a elas, assim como realizar tarefas de outras disciplinas. Inciso 4º. Utilizar indevidamente o celular, câmera fotográfica, filmadora ou qualquer outro equipamento eletrônico nas dependências do colégio ou em locais destinados a alguma atividade escolar externa. Inciso 5º. Ter consigo material eletrônico ou impresso de qualquer natureza impróprio à sua instrução. Como vocês observaram, tem vários incisos, mas eu não irei ler todos. Os textos normativos regem as relações sociais, sejam as relações simples ou leis mais complexas que organizam um país. Tem linguagem em norma culta, com vocabulário técnico, pois são usadas em situações formais. Tem estrutura temática organizada para facilitar o leitor a encontrar as informações desejadas. A função desses textos é garantir direitos ou impor obrigações. Observe esse decreto e como ele está organizado, como é a sua estrutura, conforme eu venho explicando.